E aí, galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou a Feline, professora de filosofia, e estamos aqui em mais uma terça-feira, se preparando para o Enem, com um vídeo de resolução de exercício, mais uma questão de filosofia antiga, dessa vez do período helenístico, porque cai muito no Enem, e a gente tem que desenvolver vários macetes e também formas de estudar esse período tão importante da história da filosofia, tão influente na história da filosofia, que foi o período helenístico. A gente tem alguns vídeos aqui no canal de resuminhos sobre algumas correntes filosóficas do período helenístico. Sugiro que você assista. Inclusive, a gente tem uma playlist só de filosofia antiga, que é um dos períodos que mais cai no Enem. Então, aí para você se preparar, tá certo? E lembrando que a gente está tendo esses vídeos de resolução e exercício toda terça-feira. E aí, para vocês não perderem, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, fortalece e apoia o canal, que é muito importante. Bom, mas para a gente, então, né, começar a falar sobre filosofia helenística, e aí eu começar a resolver essa questão, que é uma questão do Enem 2022, falamos então, né, que a filosofia helenística, ela é composta de 4 correntes filosóficas, que é o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Nomes muito parecidos, mas fáceis até, né, da gente estar memorizando, principalmente com as suas características principais. Então, uma coisa que eu sempre sugiro na hora de estudar sobre a filosofia helenística é pegar as características principais de cada uma das correntes filosóficas e associar, porque normalmente é nessa característica principal, nessa diferença, que o Enem vai estar, né, explorando a temática. Seja para fazer uma questão, tipo texto 1, texto 2, aquela de comparação de pensamento filosófico, ou seja também aquelas questões do tipo, é uma questão sobre estoicismo, mas tem uma alternativa incorreta que se refere ao epicurismo, uma alternativa incorreta que se refere ao cinismo, ao ceticismo, enfim. Então, nesse sentido, que é muito importante a gente saber essas características principais diferenciadoras dessas correntes filosóficas. Então, vamos começar a resolver essa questão, que tem um texto do Sêneca, que é um dos principais, né, filósofos estoicos, muito conhecido, né, até porque o estoicismo está muito em alta ultimamente, e a gente tem vídeo no canal falando sobre essa tendência do estoicismo. E aí, como sempre, né, olhei ele quem escreveu, o trechinho, e vamos ao enunciado. Você pode ir ao enunciado e depois as alternativas, e depois só vai lá colher no texto aquilo que de repente pode vir a confirmar a sua resposta, tá? Isso considerando que você já tem uma boa base, que você assiste meus vídeos, que você estudou, né, em filosofia para fazer o Enem. Claro que se você não sabe nada de nada, completamente leigo em qualquer assunto de filosofia, vai pro texto, tá? De repente ele pode te ajudar. Eu só digo que assim, confiar completamente que o texto vai te ajudar pode te atrapalhar, porque tem textos que são complexos, que você demora um tempo para entender, que você lê, relê. Então é nesse sentido que, pensando no Enem como uma prova de estratégia também, né? Vamos pensar nesses aspectos. Bom, então, trechinho do Sêneca, e o enunciado diz o seguinte: o incerto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia a promover a. Vamos ao trechinho, então, porque eu tô aqui no vídeo, mas senão eu já iria direto a alternativas, eliminaria algumas coisas e iria para o texto posteriormente. Ele diz assim: entretanto, nosso amigo Baço tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte e contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. Bem poético até, né? O incerto refere-se a uma carta de Sêneca na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover a valorização de disputas dialógicas, b. rejeição das convenções sociais, c. inspiração de natureza religiosa, d. exaltação do sofrimento, ou e. moderação das paixões. Bom, a letra A, ela faz total referência ao pensamento, né, ali socrático, platônico, da dialética, né? Então, apesar de ser filosofia antiga também, e a gente isso costumeiramente cair, né, no Enem, inclusive, não será a letra A, né, nesse caso aqui. Não está falando sobre isso ali o trechinho, a gente sabe que isso também são características, é uma característica principal da filosofia socrático-platônica, é nesse sentido. A letra B, que diz rejeição das convenções sociais, faz referência a uma das filosofias, uma das correntes da filosofia helenística, que seria o cinismo, né? Cínico, um exemplo de cínico é o Diógenes, que vivia no barril, que fazia suas necessidades fisiológicas em público. Isso aí é totalmente rejeição das convenções sociais, né? Não é o que se refere especificamente aqui ao que o Sêneca está trazendo, e nem ao pensamento dos estoicos.
Ah, então uma coisa interessante, né, não tá falando pra gente nem no enunciado nada que ele é um estoico, mas ele é muito conhecido pelo estoicismo. Então, por isso que a gente tem essa base filosófica nos ajuda a compreender muita coisa, porque características de estoico, de maneira geral, tá, não tô falando assim particularmente, vai ser muito semelhante, seja o estoicismo antigo, romano ou médio, por exemplo, né. Então, o que o Enem explora são essas características, inclusive, em comum do estoicismo. Independente do tempo do estoicismo, independente do estoico, né, não vai tratar de um estoico específico ali como se fosse diferente dos outros. Sem inspiração de natureza religiosa, não tá nem falando disso no texto e nem algo que a gente normalmente se ocupe e se atenha, né, nessa temática. E aí, assim, a D fala de exaltação do sofrimento. Eu diria que, assim, o sofrimento é uma coisa que muitas vezes é caracterizado na palavra sofrimento, né, aparece muitas vezes em alternativas corretas sobre o estoicismo, mas sempre no sentido de aceitar o sofrimento, mas não de exaltar o sofrimento, né, como se fosse bom sofrer. Não é bom sofrer. Aceitar o sofrimento não é atribuí-lo a uma característica de valor de ser bom. Aceitar o sofrimento é aceitar a vida como ela é, né, as coisas como elas são, a sucessão, né, ali, de causas e efeitos das quais você não tem controle. Tá muito mais atrelada a esse aspecto então, né. Então, portanto, não pode ser a letra D. A alternativa correta dessa questão é a letra E, moderação das paixões. Porque uma das características principais também dos estoicos é a ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Então, a aceitação do destino faz você ver as coisas muito mais do ponto de vista do inevitável. Então, é inevitável as coisas que acontecem. Sendo que as coisas são inevitáveis, não há motivo de eu sentir raiva, que é um motivo de paixão. Não há motivo de eu sentir tristeza. Eu sentiria tristeza daquilo que eu fosse capaz de mudar, de evitar. Então, como as coisas são inevitáveis, elas estariam nesse campo, né, de que eu não teria o porquê ter essas paixões. Por isso que os estoicos eles se caracterizam muito mais por erradicar as paixões ou por moderar as paixões. Afinal de contas, eu não tenho controle sobre as coisas que são exteriores a mim. Eu não tenho controle sobre o destino, sobre a relação de causa e efeito que está exterior a mim. Mas eu tenho controle sobre meus desejos, meus pensamentos e minhas paixões. Esse é o pensamento estoico, né. E como eu falei para vocês, a gente tem ali algumas alternativas que estariam corretas se estivesse falando de outros filósofos, ou então até de outras correntes filosóficas desse mesmo período. Então por isso, prestem muita atenção nisso, façam tabelinhas para você estudar, para você conseguir memorizar essas características principais e claro, arrasar, gabaritar no Enem, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, né, a responder essa questão, que você tenha acertado, inclusive, quando estava tentando fazer. Um super beijo e até uma próxima.